Ó, Tite e Gabigol se conhecem há muito tempo, né? Trabalharam juntos na seleção brasileira. E o que poderia ser encarado como treta do passado não impediu o acerto no presente, nem atrapalha a expectativa de um futuro de sucesso juntos. 11 meses separam a declaração de Gabigol no trio elétrico da declaração de Gabigol nas redes sociais. Seja bem-vindo ao maior do Brasil. Foi assim que o Camisa 10 recebeu Tite, o novo técnico do clube. Aquela fala de novembro do ano passado, no dia da comemoração dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, na época foi encarada por muita gente como uma indireta, já que o atacante não havia sido convocado para a Copa do Catar. Durante as negociações entre Flamengo e Tite, o GE. Globo apurou que o assunto não era uma preocupação. Os dois lados entenderam que era um momento de festa e que não houve provocação. Lembrando que Gabigol disputou 14 partidas sob o comando de Tite na seleção, incluindo a Copa América de 2021. Foi titular 7 vezes e fez 3 gols. O novo técnico rubro-negro deu o aval para o clube renovar o contrato não só de Gabigol, mas também de outros ídolos do Flamengo. No caso do Camisa 10, o atual vínculo termina no fim do ano que vem. Já no caso de Everton Ribeiro e Bruno Henrique, os contratos terminam no fim deste ano, daqui a poucos meses. Será que ficam? Antigo trabalho de Tite, que agora é treinador do Flamengo e vai jogar nesse Campeonato Brasileiro, essa semana foi de notícias em relação ao novo treinador rubro-negro, ex-treinador da seleção agora trabalhando no futebol brasileiro. E já vou chamar o nosso Thiago Lima, nosso Noel, que está ao vivo com a gente, porque finalmente temos data de apresentação, data, horário, escala para a sua próxima semana, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, Coutinho, Raed, todo mundo que está aqui ligado no Sport TV. Virou um evento, né? Agora a gente tem data, horário do evento. A apresentação do Tite está marcada terça-feira, 1h da tarde, lá no Ninho do Urubu. Muita gente pode até estar se perguntando, né? Mas por que o Tite não falou ainda? Gente, foi uma opção dele. Ele primeiro quis conhecer o ambiente, conhecer o grupo, começar a trabalhar e deixar para falar depois. E aí vai dar uma semana certinho, né? A coletiva dele terça-feira, o primeiro treino dele foi terça-feira dessa semana. Então vai dar uma semana certinha aí desses primeiros trabalhos. E os primeiros treinos, assim, do Tite, ele tá procurando conhecer mais os jogadores, né? Se aproximando dos jogadores. Ele tem feito trabalhos coletivos, né? Não tem montado time ainda. Tem dado atenção muito ao gramado do Ninho do Urubu, né? Uma coisa que a gente até apurou. Informação é que o Tite é bem, assim, entre aspas, chato com relação a gramado, sabe? Ele é bem exigente, perfeccionista é a palavra certa, assim. Então ele dá muita atenção para isso e nesses primeiros treinos está realmente conhecendo os jogadores, ganhando a confiança deles. Ainda não montou o time, Camila, mas assim, tem muita gente curiosa para ver como é que vai ser esse início do time, né, na era Tite no Flamengo. Já fiquei preocupada com essa informação que você trouxe aí, que o Tite está exigente com o gramado, porque todos nós, a CBF, também deveria ser. Mas quando ele fizer o primeiro jogo no Maracanã, acho que ele vai ter um bom choque de realidade com o gramado que o Flamengo manda seus jogos no Campeonato Brasileiro. Mas você falou de time, Noel, então vamos trazer essa discussão aqui até para ouvir os nossos comentaristas. Você trouxe 2 possibilidades que a gente pode imaginar. Seria para esse primeiro jogo, quem ele deve ter à disposição, já na semana que vem? O que você traz aí de possibilidades de time com Tite? Vamos lá, assim, tudo que a gente for falar aqui ainda é um exercício de imaginação, né? O Tite ainda não esboçou time, né? O que a gente imagina no primeiro momento, né? Possíveis cenários, né? O Tite, ele vem, na carreira dele ele já até mudou muito, né? Ele já usou 2 atacantes, um como um ponta, e ele já usou pontas abertas também, né? E num primeiro momento, imaginando que ele não vai mudar muito, né? Nessa linha do time, eu acho que vai passar muito também pelo ataque. O ataque vai ter reflexo pro restante do time. Imaginando então que ele mantenha o Gabigol e o Pedro disputem essa posição, né? Os dois disputem uma posição. O Bruno Henrique titular na esquerda, ele pode usar o Everton Ribeiro como um falso ponta na direita, né? O Everton Ribeiro jogando aberto, mas puxando para dentro, e aí até dando o corredor para as subidas do Wesley. E aí ele tem um time ali no meio campo com o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta. Essa pode ser um cenário possível, né? Acho que até é mais factível de se imaginar. Aí, pensando numa outra alternativa, né? De repente,
ele olhando mais para frente, se ele quiser usar, por exemplo, 2 pontas de ofício, como ele vinha usando na seleção, na Copa do Mundo, em que ele tinha o Vini Júnior de um lado e o Rafinha do outro. Ele, se quiser, ele pode ter 2 pontos de ofício. Pode ter o Bruno Henrique de um lado e aí o Luiz Araújo do outro, né? E aí, o que eu acho que isso pode refletir no restante do time? Ele poderia ter, então, laterais mais marcadores, né? Porque não precisaria ter laterais como alas, né? Que subam tanto, e aí teria mais espaço para o Felipe Luiz e para o Varela, né? Aproveitar essa brecha. E ele pode ter também um volante de mais contenção, de mais marcação, que aí seria o Thiago Maia, né? Nesse meio de campo. Então, assim, alternativas que a gente está pensando também, né? Tem que ver como que vai ser para a estreia, por exemplo. O Gerson e o Arrascaeta ainda são dúvida, porque eles estão com as seleções na data FIFA. O Pulgar, como está suspenso contra a Venezuela no jogo do Chile, ele vai voltar antes, se apresenta segunda, então vira opção. Gerson e Arrascaeta ainda são dúvida para esse primeiro jogo. Mas, enfim, o Tite já está confirmado para quinta-feira que vem. Nesse jogo com o Corinthians, ele foi regularizado hoje. O nome dele já foi publicado no BID, está liberado para estreia. É a única certeza. O resto a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais para saber. O famoso Bidou, o Tite está regularizado, portanto vai estar à beira do campo. Agora, dessas formações, né, que o Noel traz de possibilidades, lembrando, o que ele falou, possibilidades, um pouco de imaginação, porque ainda não tem o time ali treinado no campo. É difícil, né, para esse raciocínio. Acho que as opções é muito a lateral e como o meio-campo vai funcionar, se esse construtor por dentro, o que você imagina? Eu acho assim, pegando o Tite mais recente, eu tenho a sensação que ele vai tentar equilibrar o time a partir das laterais. Eu acho que ele não vai entrar com 2 laterais tão agressivos quanto o Wesley e Ayrton Lucas, né? Boa. Até porque o Ayrton Lucas tem sido mal utilizado recentemente no Flamengo. Eu não sei se dos últimos 2 jogos aí, mas com o Sampaoli ele foi sempre muito preso ao sistema defensivo, né? E ali no ataque é uma definição entre Pedro e Gabigol. Eu acho que o preferido dele, por mais que ele tenha levado o Pedro para a Copa, pelo estilo de jogo, é o Gabigol, não é o Pedro. Acho que essa é uma grande dúvida, né, Raed, também pro Tite, para esse início de trabalho. Camila, é muito difícil, é quase impossível você entrar na mente desse cara aí que se reinventou tanto em tantos períodos da carreira. O Tite foi um treinador em um período, outro em outro período. Se a gente só pegar a seleção brasileira e o Tite da Copa de 2018 era um, da Copa de 2022 era outro, totalmente diferente. E se a gente trouxer aquela discussão que está bombando nas redes sociais de jogo posicional e jogo funcional, a gente pode dizer que a seleção de 2018 era uma seleção mais próxima do jogo funcional e a seleção de 2022 era uma seleção mais próxima do jogo posicional. Então, assim, é um técnico que se modificou durante toda... A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar para saber o que passa na cabeça dele. Treinamentos, jogos, e não vai ser essa primeira escalação que vai dizer o que o Tite vai fazer. Eu acho que o desempenho dos jogadores nos treinos vai definir. E quem vai estar acompanhando é Thiago Lima, nosso Noel, para saber aí, acompanhando dia a dia desse trabalho do Tite, o que ele vai ter de novidade, o que a gente vai ver desse trabalho dele no Flamengo já nessa temporada. Obrigada, Noel. Obrigada, Thiago Lima, aí, pelas informações, então, do Rubro Negro. Na próxima semana, a apresentação do Tite e a estreia já do Flamengo no Campeonato Brasileiro com o seu novo treinador. Bom, e ele não convocou o Gabriel Barbosa em alguns momentos, o Gabigol, mas agora está convocado para o elenco do Flamengo. O reencontro aconteceu e será que o treinador vai deixar o atacante como titular no Flamengo? Olha no olho, garota. É isso aí. Números do Gabigol com Tite pela seleção. 14 partidas, 7 vezes titular, 46 minutos em média por partida, 3 gols, foram 217 minutos até marcar. Ele disputou a Copa América de 2021. O Tite tentou, acabou vendo que não teria o Gabigol de sucesso no Flamengo, na seleção brasileira, acabou apostando mais no Pedro, que segue no elenco rubro-negro. Aliás, por falar em Tite, confirmado, então, a apresentação do Tite vai ser na terça-feira que vem. O papo vai ser quente. Temos perguntas para fazer interessantes. Muitas, não sei se todas serão feitas, né?
Uma obrigatória, você já sabe qual é. Exato. Explicar a declaração dele, a mudança de ideia, não só a mudança de ideia, mas a ênfase no que ele falou. Enfim, tem muita coisa pra ele falar, coisa boa, coisa polêmica, vai ser uma boa entrevista. E aí, e esse encontro de Gabigol com o Tite, hein? É um encontro, assim, o encontro aconteceu, não acho que o que ficou pra trás vai ser problema daqui pra frente, porque o Gabriel é um cara, apesar de ser um cara muitas vezes marrento, tem esse jeito bem peculiar, ele é um cara muito profissional nas ações dele dentro do Flamengo, um cara que sabe o tamanho que ele tem dentro do clube. O Tite é um cara apaziguador, é um cara muito bom de controle de ambiente. Você que falou, não foi? Que o Tite vai soltar uma piada logo no primeiro encontro com o elenco? Mas faz sentido. Assim. Os vídeos mostraram isso, né? Vocês não tiveram foto na parede, esse conforto o tempo todo, não. Vocês vieram lá de baixo. Todo mundo já riu e já acabou. A não convocação do Gabriel por parte do Tite foi correta. O Tite não tinha muitos argumentos para levar o Gabriel para a Copa em detrimento daqueles que foram para a Copa, então os outros mereceram mais do que o Gabriel. O Gabriel, quando esteve na seleção com o Tite, não performou bem a ponto de merecer continuidade. Então, assim, a não presença dele em vários desses jogos, ela fazia muito sentido. O que não quer dizer que ele não tenha qualidade. O Gabriel, eu sempre falo isso, para nossa realidade aqui no Brasil, o Gabriel é um craque, mas não vive uma boa temporada. Ele foi desrespeitoso com o Tite na comemoração da Libertadores, quando cantou musiquinha da torcida, mandando o Tite, né, fazer uma coisa feia aí, né, porque o Gabriel não precisa de você. Achei isso desrespeitoso, mas eu não acho que esse pacote vai ser um empecilho, porque os dois sabem como um precisa do outro nesse processo. São dois ótimos profissionais, dois caras acima da média no que fazem, e acho que a junção deles vai ser boa para os dois. Não acho que o Gabriel será titular no primeiro momento, porque ele não merece. Acho que o Pedro é quem vai largar na frente e não acho que o Tite vai começar com os dois. Talvez mais pra frente. Mas ele tem tudo para recuperar o seu espaço. Vai depender mais dele do que do Tite. Mas os dois juntos sabem que são melhores do que brigados e não faz sentido que isso seja um empecilho. A questão primordial é essa que você falou. O Gabigol, neste momento, não está merecendo ser titular. Não é uma boa temporada jogando, dele. Não vai ser titular só pelo nome. Não, ainda mais com o Tite, acho improvável e nem merece ser. Né? Mas pode voltar, pode ganhar vitamina com o Tite. Assim claro como pode. O Everton Cebolinha é outro que tende a crescer, porque jogou muito na seleção com o Tite. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não sei em que lugar que o Cebolinha vai brigar para jogar, porque onde ele gosta de jogar, joga o Bruno Henrique, que para mim é um cara intocável atualmente no time do Flamengo. Mas todos esses jogadores, e o Tite falou isso, acho que são 12 ou 13 jogadores que ele já convocou para a seleção que jogam no Flamengo hoje. Esses jogadores sabem com quem eles estão lidando. O outro nome que pode reaparecer num curto prazo é o Santos. O Santos desapareceu do gol do Flamengo, né? Primeiro por Matheus Cunha, depois pro Rossi. O Tite convocou o Santos. O Santos não é mau goleiro, né? Então eu também tô curioso para ver como ele vai manejar, além do ataque, essa posição do goleiro, qual vai ser o escolhido do Tite para começar o trabalho. E o Tite é um cara inteligente, ele sabe que aquele canto ali é o entusiasmo da comemoração da Libertadores, é brincadeira. Teve até tomou um negocinho, né? Muito calor, da sede. Foi um desrespeito, era evitável, mas não é isso que deve ser levado adiante para essa relação. Né? Passou. Mas é isso. A minha grande curiosidade é como será o elenco do Flamengo para 2024. Quem fica e quem sai? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque tem jogadores que estão na cara que é fim de ciclo e tem alguns jogadores que há um indicativo que a gente tem alguma dúvida pela performance em 2023, mas que as coisas podem dar algum tipo de guinada com a chegada do Tite. Acho que o principal caso é o Everton Ribeiro, né? Porque todo o indicativo era que, o Flamengo não está muito interessado em renovar com o Everton Ribeiro. Aí já se falou em São Paulo, já se falou em Cruzeiro, já se falou em Fluminense, mas o Tite convocou o Everton para a Copa. O Tite gosta do Everton. E se o fim de ano dele for muito bom? Isso pode mudar o cenário, né? Então vai ser bem interessante. Aí com a roupa nova, roupa vermelha, né? A roupa vermelha dele aí já tá... A gente é acostumado com aquele terninho azul dele, né? Vamos ver como é... Não, mas na beira do campo ele vai de terninho azul. Acho. Vai, né? Ou terninho vermelho. Vermelho, será? Não sei. Mas é isso. Vamos ver, então, quem fica, quem sai no Flamengo. É curioso como ganha importância essa reta final de temporada, independentemente da classificação que conseguirá, mas o desempenho de cada jogador tem sua importância para a montagem do elenco para 2024. A decisão foi confirmada e Braz já foi comunicado. Jornalista entrega Quentinha e Oscar tem futuro definido no Flamengo.
O Flamengo tem tratativas com o meio-campista Oscar para uma possível chegada ao CT Ninho do Urubu em 2024. Flamengo de olho em 2024. Depois de uma temporada desanimadora, o Flamengo já iniciou o planejamento para a temporada de 2024, em conjunto com Tite, o novo treinador da equipe. A ideia é não economizar esforços nem dinheiro para fortalecer o elenco no próximo ano. O rubro-negro pretende ser agressivo no mercado, em sintonia com o treinador, visando formar um time super, com foco em competições nacionais e internacionais. Inicialmente, o Flamengo precisa decidir quem permanece e quem deixa o CT do Ninho do Urubu no final do ano. Com a chegada de Tite, jogadores como Everton Ribeiro e Santos, que estavam em dúvida em relação à continuidade, podem permanecer na equipe para 2024. Além disso, Bruno Henrique, apesar do interesse persistente do Palmeiras, está em negociações com a diretoria e também deve renovar seu contrato com o rubro-negro. Oscar no Flamengo? Um dos principais alvos do Flamengo no mercado é o meia-atacante Oscar, de 32 anos. E o desejo de contratá-lo não é recente. Desde o ano passado, o rubro-negro tem mantido conversas com o empresário do jogador e com o Xangai Port, clube chinês pelo qual Oscar atua. No entanto, apesar da vontade de Oscar em reforçar a equipe carioca, o clube chinês está relutante em liberar seu jogador principal. No entanto, na semana passada, o clube decidiu tentar novamente a contratação do meia, já que o contrato de Oscar na China é válido até novembro de 2024. Entretanto, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a possibilidade de Oscar se tornar jogador do Flamengo no próximo ano é nula. Os chineses não têm a intenção de abrir mão de sua estrela, pelo contrário, eles já estão considerando a possibilidade de renovar o contrato. Consultei pessoas próximas a Oscar e posso assegurar que o Xangai não pretende liberá-lo. Houve até mesmo um comunicado dos dirigentes do clube chinês a Oscar, afirmando que ele é absolutamente insubstituível. O Xangai Port fará o que estiver ao seu alcance para estender o contrato atual de Oscar, que vence em novembro do próximo ano. O Xangai está disposto a fazer grandes esforços para não perder o jogador brasileiro, revelou o jornalista. No entanto, caso Oscar não permaneça na China, sua prioridade no Brasil é o Flamengo.